conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você dá um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, primeiro dia civil, do ano civil. Não é que o ano passou numa noite toda e o outro ano chegou numa noite toda, não. É um dia depois do outro, né? Mas o calendário civil, 365 dias, então, é um novo ano civil. Ontem eu falei para o ano ser novo e bom, eu tenho que ser bom e novo também, senão, né? Se cada um for bom, o ano vai ser bom. Mas né, a gente tem que fazer o que depende de nós para ser bom, principalmente a confissão e a comunhão. Lucas 2, 16 a 21. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de nosso Senhor acontece no coração que acredita. Os pastores foram às pressas a Belém. Então vai falar de pastor. Muito bem. Também que ele tem pressa, eles têm pressa. Maria também tinha pressa, depois que o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ela apressadamente vai na casa de Isabel. Esses aqui vão a Betlehem, Belém. Bet, casa, Lehem, pão. Jesus nasce na casa do pão, e ele é o pão, Eucaristia, né? Então, os pastores vão lá, com pressa, e encontram Maria e José. Ontem eu falei que na família católica é um homem e uma mulher, e as crianças que Deus quiser dar. Não existe família católica de 2 homens ou 2 mulheres, isso não existe. Nem de uma mulher com uma planta. Ontem me passaram um vídeo que a mulher casou com uma planta. Sei como é que vai ser. Você vai criar raiz nas pernas dela. E então é um homem e uma mulher. E o chefe da casa é o homem. Acabou. Era José. Ah, mas Maria era mais santa. Sim, pois é, mas o chefe era José. Maria é mais santa que todo mundo, né? Só não é mais santa que Deus. Hoje, numa casa, ninguém sabe quem é que manda, né? Se é o pai, se é a mãe, às vezes é nenhum, às vezes são 2, às vezes é o menino que faz o que querem. Hoje a família está assim. Quando não é o celular que manda, né? Toda hora é o celular. Hoje, graças a Deus, não peguei nesse celular. Oh, que glória, né? E eu só rezando, né? Lendo a Bíblia. Não toquei em celular. Quem escreveu para mim, coitado, né? Ficou triste, né? Vai ficar mais ainda, que eu não vou pegar o resto da noite, né? Tem dia que eu não toco nesse celular, não respondo a ninguém. Aí eles encontram Maria, José e o menino.
o recém-nascido deitado na manjedoura. Já expliquei. Jesus nasce numa estrebaria. Às vezes bota ele numa gruta, né? Não sei o que, né? Aí, depois que nasce, Nossa Senhora botou ele no local onde os animais comiam, um coxo. Essa manjedourazinha que vocês acham bonito, né? Era um coxo, onde as vacas comiam, né? Então ele nasce pobre. Se fosse hoje, ia nascer numa classe rica? Não, ia não. Ia nascer no meio da rua, não tinha lugar para ele, né? Tendo visto, os pastores vendo Jesus, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Quem contou? Os anjos, eles tiveram a visão de anjos. Maria teve, Zacarias teve, os anjos existem. É uma verdade de fé na igreja, não é dogma de fé, não. É bom vocês saberem o que é verdade de fé, o que é dogma de fé. Todo documento da igreja obriga a gente a acreditar? Não. Obriga não. O documento que obriga, e se você não acreditar, você é obrigado a acreditar, e se você não acreditar, você não vai para o céu, são os dogmas. Maria Imaculada, dogma. Se você não acreditar, no céu mesmo não entra. Acreditar em anjo não é dogma, é verdade de fé. É uma coisa que é muito bom você acreditar. Tem gente que não acredita, eu acredito. É uma verdade de fé. Mas se não acreditar, compromete a salvação? Não. E os outros documentos aí é que não compromete mesmo. Não é obrigado não. Certamente, vem da igreja, tem que ter um respeito, né? Mas não é obrigado não. Obrigado é dogma de fé. Ou, quando o Papa fala ex cátedra. Ex é um prefixo grego que quer dizer da. Cátedra, cadeira. Quando ele diz, o que eu estou falando é ex cátedra, da cadeira de Pedro, ex cátedra, isso aí tem que acreditar. Nessa hora ele é infalível. Mas tudo que ele diz, que escreve, ele é infalível? Não. É não. Os católicos confundem as coisas, né? Nem tudo que o Papa diz é infalível. Nem tudo que ele escreve é infalível. Mas se ele disser o que eu estou falando é ex cátedra da cadeira de Pedro, babau, ele não erra não. Eu vi esses dias que os pastores, aqui não é coisa minha não, isso aí eu vi, os pastores estavam fazendo o quê? Pastoreando. O quê? Ovelha, cordeiro. Aí eles deixam os cordeiros que eles estavam pastoreando para ir ver o cordeiro, que é Cristo. Achei bonito esse negócio, né? E é verdade. Então eles contam o que os anjos disseram, que nasceu o Salvador, né? E todo o glória, esse glória que a gente canta na missa, é o que os anjos cantavam, junto com os pastores, e entrou na missa. Todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados, certamente, que falava do menino. E o menino, Deus, nascendo num coxo, quer dizer, colocar ele no coxo, na manjedoura, né? Com aquilo que contava. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Também já falei, Maria não entendia tudo não. Ela meditava no coração. É muito bom meditar. Por exemplo, o texto, outro dia me perguntaram o valor do texto. O texto meditado tem um valor estupendo. Porque a gente faz como Maria, a gente medita as verdades da fé, né? Anúncio do anjo, visita, todas as verdades da fé estão nos 4 textos, está no rosário. Então, quando a gente reza o texto meditado, nós somos como Maria, que ela meditava as coisas que aconteciam com o menino, e o texto e o rosário fala do menino. Todos os mistérios falam de Jesus, né? Fala não, padre, o primeiro é a anunciação do anjo. Pois é, e na anunciação, o que aconteceu? Jesus foi gerado, né? Mas no segundo fala não, Maria visita Isabel. Pois é, mas quando ela visitou, a criança que estava no seio de Isabel pulou de alegria por causa da criança que estava no seio de Maria, que era Jesus.
Se você prestar atenção, todos os mistérios falam de Jesus. Se prestar atenção e se rezar, né? Porque às vezes hoje, para rezar um texto, né? Tem Ezé, né? Quanto a Maria guardava todos esses fatos, então ela ficou pensando aqui no que os pastores disseram e ela meditava no coração. Fora o que o anjo já tinha dito para ela. Os pastores voltaram, então estiveram lá, né? Contaram tudo, voltaram glorificando e louvando a Deus. Não está dizendo que eles pediram nada a Jesus, não. Podia pedir, apesar de ser menino, né? Mas é Deus, né? Eles glorificaram e louvaram a Deus. Primeira oração é agradecer a Deus, não é pedir, não. Mas a gente é devoto do superlua, fica pedindo as coisas, então pegando as coisas, né? Não. A gente tem que glorificar a Deus. A primeira coisa é glorificar a Deus. Para mim, a maior glorificação de Deus é a Ave Maria. Para mim, cada um, né? Por tudo que tinham visto e ouvido. Eles viram o que? O menino. E ouviram o que? Os anjos. Conforme lhes tinha sido dito. Por quê? Pelos anjos. Quando você for lendo a palavra de Deus, procure entender cada frase. Não adianta. Às vezes lê, nem presta atenção, né? Dorme. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, expliquei, o menino quando nasce em Israel, segundo a lei, no 8º dia, ele teria que ser apresentado no templo. Leitura de ontem. Ele é apresentado e Maria purificada. Leitura desses dias. E a menina com 14 dias. Está no Levítico. Lê o Levítico, são 26 capítulos. Uma vez uma editora me mandou o livro do Levítico em hebraico para me corrigir. Eu corrigi. Deram-lhe o nome de Jesus, Yeshua. O nome dele era Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Não, pode ser, está errado. Não. O nome dele era Jesus, filho de Maria. Era não. O nome dele oficial era Jesus, filho de José. Era não, padre, era Jesus Cristo. Você está errado. O nome dele era Jesus, filho de José. Cristo não é nome dele. Que Cristo é o que ele é. É tipo um apelido. Ele é ungido. Ficou conhecido como Jesus Cristo. Mas Cristo não é nome de Jesus. O nome dele é Jesus, filho de José. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o nome que ficou conhecido. Como fora chamado pelo anjo, o nascimento de Jesus ele é particular, porque quem dá o nome para o menino é o pai. Então era José que tinha que dar o nome. No caso de Jesus, porque ele é Deus, quem deu o nome foi o anjo. Também não foi Maria, não, foi o anjo. Pronto. Essa é a leitura do Evangelho. Mas tem 2 leituras que eu acho muito importantes. E eu vou falar. A primeira é do livro dos Números, 6, 22 a 27. Esse livro é muito importante, está no Pentateuco. Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o 4º livro da Bíblia. Pois bem, esse livro derruba uma coisa que muitas igrejas, que não são igrejas, são comunidades, falam por aí, não pode adorar imagem, não pode adorar imagem. Pois nesse livro tem, que Deus mandou fazer uma imagem. A imagem de uma serpente. E mandou os judeus adorarem. E aí, como é que não pode fazer? Se no livro tem. É porque a turma não lê. Quando lê errado. Ensina errado e os católicos ficam tudo desconcertados, porque os católicos não lêem. Mas eu leio. Então, nesse livro aqui, Deus mandou fazer uma serpente, e foi uma serpente. Não foi nem um animal bonito, não. Né? E quem não olhasse para a serpente, morria. Serpente de bronze, é uma imagem. Então, esse blá, 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 esse lero de gente que não entende a Bíblia, para mim, também passa batido. E outra leitura muito importante é essa daqui, que é 6, 22 a 27. O Senhor falou a Moisés. Quem está falando é o Senhor, não sou eu, nem você, é Deus que está falando. Dizendo, fala a Arão, Arão é o irmão dele,
era sacerdote. Moisés também era sacerdote, viu? Não era só profeta, não, era sacerdote. E a seus filhos, e todos os filhos de Arão e de Moisés eram sacerdotes, porque lá era assim: quem era filho de carpinteiro, era carpinteiro. Quem era filho de sacerdote, era sacerdote. Quem era filho da tribo de Davi, que era guerreiro, era guerreiro. Era assim que eles faziam. Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles. Portanto, esse livro aqui, essa leitura fala da bênção. Mas como é bom essa leitura, porque no dia 18 de dezembro agora falaram da bênção. Então vamos entender o que é uma bênção. Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles: o Senhor te abençoe e te guarde. É o Senhor que está abençoando, não é o padre, como me disseram. Como é que o padre perdoa o pecado? Eu não perdoa nada não, meu filho, perdoa Deus meu. Está rindo de vocês. Quem perdoa é Deus. Agora eu falando, Deus perdoa. Pronto. Se você não acreditar, problema seu. Se confessa com um pé de pau, com uma pedra, para mim... Eu falando, Deus perdoa. Por quê? Porque Ele quis. Porque o sacerdote tem autoridade. João 19. Ao abençoar os filhos de Israel, dizer: o Senhor te abençoe e te guarda. Então, numa bênção, é o Senhor quem abençoa e guarda. O padre é que fala, mas é o Senhor. Então, como é que eu vou abençoar o pecado? E eu quero entender. Como é que eu vou dar uma bênção para um casal em situação irregular, que está em adultério? Eu quero entender. Como é que eu vou dar uma bênção para 2 homens e 2 mulheres? Eu quero entender. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Como é que a face do Senhor vai brilhar no pecado? Será que não leram não essa leitura? E se compadeça de ti. Como é que o Senhor vai se compadecer do pecado? Vai se compadecer se deixar o pecado. Aí Ele acolhe. O Senhor volte para ti o seu rosto. Como é que o Senhor vai mostrar o rosto para alguém que está no pecado? E te dê a paz. Quem está no pecado não tem paz não. Não pode comungar. E se o padre der a comunhão e deixar e abençoar, não tem paz não. Porque não pode ser contra a palavra de Deus. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Onde tem filho de Israel, coloco todos nós. Hoje, o Israel de Deus é a Igreja Católica. Gálatas. Foi Paulo que disse. Portanto, seria muito bom que antes de escrever esse documento, tivesse lido aqui o número 6, 22 a 27. Para entender o que é uma bênção. E que é o Senhor que abençoa, Ele que faz brilhar a face dele sobre nós, Ele se compadece de nós, Ele volta para nós o rosto dele e nos dá paz. Mas para o pecado, Ele não faz isso. Faz na confissão, se você recorda, né? O sacerdote pergunta: está arrependido? Promete não pecar mais? Ele dá a bênção para quem promete não pecar mais. Se não tem confissão não. Ah, mas eu quero a confissão, mas quero continuar pecando. Mas ao menos aqui nessa paróquia não vai ter. Acabou. Aqui mesmo não tem. Procure aí, no outro canto. Ficou entendido ou está difícil? Então tem certa coisa que eu não estou entendendo. Quem não está entendendo só eu que estou fazendo, né? Pois bem, e a segunda leitura, que é uma das que eu acho mais bonita. Às vezes a gente procura uma leitura, né, grande, né, padre, eu gosto daquela do Apocalipse. Pois vá para o Apocalipse. Eu acho essa daqui, Gálatas 4 a 7. Que é a encarnação de Jesus segundo Paulo. É o escrito mais explícito de Paulo sobre a encarnação. Quando chegou a plenitude do tempo, pleroma, aqui ele falou assim: quando se completou o tempo previsto, é quando chegou a plenitude do tempo, o pleroma, Deus enviou o seu filho, encarnação, nascido de uma mulher, eis a mulher,
nascido sujeito à lei, ela seguia a lei, foi oferecer um par de passarinho depois que deu a luz. Depois apresentou o menino, né, no templo. E por que é que Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei? Para resgatar os que eram sujeitos à lei, para perdoar os pecados, primeiro dos judeus. Sujeito à lei eram os judeus, depois nós. Então esse negócio de dizer que Deus veio para libertar politicamente, socialmente, não veio não, isso é mentira. Mas tem uma teologia que ensina errado. Faz 40 anos que eu digo que essa teologia está errada. Se não me escuta, é problema deles. Ele veio resgatar os que estavam no pecado. Pronto. Né? Primeiro, os judeus, que estavam sujeitos à lei. Depois nós. E para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E a partir do perdão dos pecados, nós somos filhos. Pelo batismo. Hoje, na Igreja Católica, pelo batismo. Como é que eu me torno filho de Deus? Pelo batismo. Uma pessoa que não é batizada é filho de Deus? Não. É criatura de Deus, mas filho não é não. Daí a importância de batizar. Mas tem gente que não batiza porque o menino tem que escolher, quando crescer, se quer ser batizado. Eu já respondi a essas pessoas. Deixa o menino nu, ele vai escolher se quer se vestir ou não quer. Não dê comida, ele come o que ele quer. Acabou, ele não tem que escolher tudo. Deixa ele escolher tudo. Por que que só o batismo não batiza? Eu não estou entendendo também, outra coisa que eu não entendo, né? E porque sois filhos, nós somos filhos, Deus enviou aos nossos... Olha que coisa linda, né? E porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Essa leitura é riquíssima. Depois do batismo, quem é que entra em nós? O Espírito Santo. Padre, mas a plenitude do Espírito é só em Pentecostes, na renovação carismática católica. Não. No batismo eu já sou cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abá. Abá é aramaico, não é hebraico não. É uma invocação, quer dizer ó Pai, e é uma invocação de intimidade com o Pai. Em hebraico seria Abba, aramaico, Abá. Essa terminação A é do aramaico. Como é céus em hebraico, Shemaim, e aramaico, Shemayah. Quando tem um A no final do substantivo, é aramaico. Geralmente, né? Pode ter exceção. Assim, então, é o Espírito Santo que tem dentro de mim que faz com que eu grite Pai. E Jesus vai dizer, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Também é Paulo. É bom ler as cartas de Paulo. Assim já não és escravo. Eu não sou escravo. Desculpa, viu, Paulo, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sou escravo dela aqui, ó, viu? Mas dá para entender o que ele está dizendo. Ninguém é escravo do pecado mais não. Se você está pecando porque você quer. E o escravo não fica na casa não. Só quem fica na casa é o filho. Quem peca é porque quer. Se lutar, não peca não. A não ser que seja uma impaciênciazinha aqui e acolá, né? Porque senão estou lascado mesmo. Mas alguém tem que ter alguma coisa, né? Senão... Mas pecado brabo, peca mais não. Se pedir perdão, peca não. Isso não é pelo nosso esforço, não. É a graça de Deus. Me dê força aí para fazer o que eu estou dizendo, né? Não me castigue não com o cão, os meus coros, né? Assim já não és escravo. Então, eu não sou escravo mais, mas filho, eu sou filho de Deus. E se és filho, olha que coisa linda, né? És também herdeiro. Eu sou herdeiro de Deus. Herdeiro não é para herdar essas porcarias da terra, não. Eu quero herdar não sei o que, eu quero ter muito dinheiro. Pois tenha. O dinheiro o cão leva.
Essa herança aqui é a ressurreição, é a vida eterna, que nós temos que largar tudo para essa herança aqui, que é a vida eterna. Se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Essa é a teologia de Paulo. Para Paulo, tudo é graça de Deus. Como é rica essa leitura, né? 1, 2, 3, 4 versículos só. Quando chegou o pléroma, plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, encarnação, nascido sujeito à lei, a mulher seguia a lei, José também, a lei do antigo Israel, do Antigo Testamento, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, resgataram os judeus, depois nós, como? Perdão dos pecados, para que todos recebessem a filiação divina. A partir daí eu sou filho, pelo batismo, e porque sou filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo. Esse Espírito grita, Abá, ao Pai, me dá intimidade com o Pai. E não sou filho, não sou escravo, e sou escravo, sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, ele vai dizer em outra leitura. E no final, isso é graça de Deus. 10 coisas que ele fala em 4 versículos. Mas se você prestar atenção, né, e se ler várias vezes, porque primeiro o católico não lê a Bíblia, né? Acha que escutando resolve. Não resolve não. Se não souber ler, aí escute. Mas souber ler, leia. Tem 2 olhos para quê? Estudou para quê? Não é não? E hoje me veio uma coisa interessante. Foi um dia que eu não peguei nesse WhatsApp, graças a Deus. Quer dizer, só um pouquinho de manhã, né? Eu vou mentir aqui, né? Mas desde manhã que... Então, se pergunte a você mesmo, pega uma folha de papel, ou chegar em casa, pega uma folha de papel, aí escreve assim, o WhatsApp. Se não souber escrever o WhatsApp, bote Zap, Z-A-P. Aí depois coloque tempo de oração. Só isso. Bota Zap, aí faz um traço, bota um traço lá, e do outro lado, tempo de oração. Cada vez que você pegar no Zap, você conta quanto tempo foi. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, não sei, 10 segundos. E depois conta quanto tempo você rezou durante o dia. Aí depois vê a balança, qual é o lado que vai. Quando tu acorda, tu faz o sinal da cruz ou tu pega o WhatsApp? Eu acho que muita gente já pega o celular. Quando vai deitar, antes de dormir, faz o sinal da cruz pelo menos, ou ainda está com o WhatsApp? Pois faça esse exercício, faça o dia todinho desse ano. Matando alguém, é? Faça o exercício esse ano. Depois conte durante o ano quanto tempo você ficou com o celular no pé do ouvido ou no zóio e quanto tempo você rezou. Mas não venha me dizer depois, eu não tenho tempo de rezar, porque você tem tempo de rezar. Você não reza, vai ficar alguém vivo aqui nesse morro? Essa arma de tiroteio desse. Eu acho que não é porque eu estou dizendo não, deve ser por outra coisa, não? Pois faça isso aí, esse exercício. Vou ter que parar de falar. E veja, e comece a tirar o tempo da WhatsApp. E quando eu falo em WhatsApp, é WhatsApp, Facebook, X, não, agora é X, né? Meu nome do outro? Meu nome, negócio. Como é? Instagram, tudo. YouTube, TikTok, TokTik.
tudo, coloque lá. Aí o tempo que você passa com essas porcarias e o tempo que você reza. Hoje, eu só pego liturgia das horas, aí é para oração. Se for para você rezar, bote lá. A liturgia das horas é oração. Eu escuto as horas tudinho. Dá 2h15, 2h30 por dia. O resto, e o WhatsApp, para me comunicar. O resto, não tenho mais nada, graças a Deus. Porque isso só consome a gente o dia todo dia. Mas não venha mais dizer que você não tem tempo de oração, não, porque você tem. Você tem muito tempo para rezar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.